Hoje nós recebemos no estúdio da AgriNews Melina Bonato, gerente de pesquisa e desenvolvimento da ICC Brasil. Melina, tudo bem? Tudo jóia. Olha só, a ICC tem hoje dois grandes produtos no mercado brasileiro e internacional, o Hylysis e o Immunool. Conta um pouquinho pra gente quais são os diferenciais desses dois produtos. O Immunool é a nossa solução focada em saúde intestinal animal. Ele é composto basicamente de parede celular de levedura e essa parede é oriunda da fermentação de etanol daqui do Brasil, né? A fermentação da cana-de-açúcar para a produção de etanol. E ela é altamente concentrada em beta-glucanas e mananogligosacarídeos. E esse é o grande diferencial, porque esses carboidratos são indigestíveis no trato gastrointestinal. Então, por isso, eles vão se tornar funcionais. Nós podemos contar com sua funcionalidade. As beta-glucanas, elas têm uma interação com as células do sistema imunológico que estão presentes no intestino e desencadeiam uma resposta positiva no animal, ajudando na melhora do sistema imunológico em resposta frente aos desafios, como patógeno, etc. O mananogligosacarídeo MOS, ele é um tipo de carboidrato que as bactérias que têm fibra têm afinidade e vão se ligar. Então, é um local e para elas fazerem essa ligação e ter baixar essa carga desses patógenos no intestino. Então, ao invés de elas se ligarem, as células intestinais podem se ligar à parede celular. Nós temos mais de 58 ensaios em vivo, mostrando nas diferentes espécies os benefícios de Immunool. Claro, tudo isso, né, o conjunto de respostas do sistema imune, melhora, baixa de carga de patógenos, tudo isso vai levar a uma melhora de saúde intestinal do animal. É isso que nós buscamos. Com isso, melhora o aproveitamento da dieta e isso vai se refletir, claro, em desempenho. Então, é isso que a gente foca. Mas o efeito ele está inteiramente em saúde intestinal. Sobre o Hylysis, ele é uma solução focada em animais jovens ou animais em período reprodutivo. Todos os componentes da levedura estão disponíveis no Hylysis. Então nós temos também a parede celular, temos o conteúdo do citoplasma disponível, que é muito rico em aminoácidos, proteína aminoácidos, em especial glutamina. Essa é uma característica da levedura que traz palatabilidade ao produto, mas também é um aminoácido importante para as células do intestino que utilizam como fonte de energia. E o grande diferencial do Hylysis é a presença de nucleotídeos e nucleosídeos, porque a levedura ela passa por uma autólise e uma hidrólise com enzimas. Então nós conseguimos quebrar o RNA dessa levedura em nucleotídeos e nucleosídeos, que são nutrientes super importantes para animais jovens ou animais em períodos reprodutivos, porque as células conseguem absorver esse nucleotídeo e nucleosídeo e utilizá-lo para multiplicação celular, tornando o turnover mais eficiente em tecidos de rápida multiplicação. Então é nessas fases que a gente aconselha o uso dessa ferramenta para auxiliar crescimento de tecido, etc. E esses dois grandes produtos da empresa passaram por quantos anos e ficaram quanto tempo em pesquisa, cada um deles? A pesquisa ela nunca para, né? Então, assim, até hoje a gente segue entendendo os desafios porque o que o cliente busca é solução para os problemas. Então, a gente sempre tenta entender os desafios, trazer esses desafios para situações da pesquisa, onde a gente possa replicá-los em situações controladas, né? Tentamos também levar a campo, mas inicialmente a gente sempre traz uma situação controlada para poder estudar como são essas respostas. A pesquisa, como eu comentei, ela continua, ela é sempre contínua, né? Eu acho que esse é o legal da pesquisa e como a gente também pode trazer uma solução para os nossos clientes baseado em dados e provando, né, que isso funciona. O Immunool, ele é um dos nossos produtos mais antigos na linha, seguido depois pelo Hylysis, mas a gente tem em torno de 15 anos aí, tranquilo, de pesquisa nesses dois produtos e sempre continuando.
E agora a ICC Brasil investiu num novo centro de pesquisas, uma granja em Leme, né? Isso. Conta um pouco pra gente sobre essa novidade aí da empresa. É uma granja de suínos, né, no interior paulista. Nós fizemos uma parceria com eles. É uma granja que possui 1.700 matrizes. Eles possuem instalações de maternidade, creche, de terminação, possuem fábrica de ração própria, abatedouro também, uma linha própria de produtos. E nós já tínhamos um relacionamento com essa granja e surgiu a oportunidade de fazer esse contato em comum, né? Porque nós fizemos um investimento nessa granja com equipamento automatizado de distribuição de ração. Então, com isso, porque o grande desafio sempre de fazer um estudo com suínos é o número de animais, que a gente faz numa situação de pesquisa, né? E, ao mesmo tempo, também, se a gente leva isso para um ambiente comercial, né? Para uma granja, para o campo, controlar a alimentação deles. Então, com esse sistema automatizado, a gente consegue ter controle das dietas, a gente consegue ter até 4 tratamentos diferentes, nas diferentes fases, e saber quanto de ração exatamente está sendo distribuído por baia. Então, o controle de consumo ele é mais exato para a gente ter um maior controle dos resultados. E, é claro, o que é bem importante é toda a situação de desafio, né, que está presente numa granja comercial, que a gente consegue refletir isso nas nossas pesquisas. E qual que é a grande expectativa em relação a essa aquisição, esse investimento? A grande expectativa é a gente conseguir rodar um número grande, né, com uma velocidade, entender os desafios que estão acontecendo e já imediatamente a gente já testar ali. Então a ideia é a gente ter uma resposta bem mais rápida em testes com suínos daqui nos próximos anos, né? O que é mais desafiador, trabalhar com frangos ou com suínos? Ambos são bem desafiadores. Com frango de corte, muitas vezes, o grande desafio, como nós trabalhamos com aditivos, é a gente provar a eficiência nas diferentes situações, diferentes desafios. A ração de frango de corte tem um espaço muito pequeno para a entrada de aditivos, então é um mercado bem competitivo. Na área de suínos a gente vê que está crescendo muito, tem alguns conceitos que são muito utilizados, mas também tem um aspecto nutricional, né? Que entrar como High Lysis, por exemplo, ele tem todo um perfil de aminoácidos, proteína, então a gente consegue estudar isso substituindo uma fonte de proteína, etc. Então, o desafio em suínos ainda é grande para a gente explorar nesse sentido. Mas ambos são desafiadores. Essa e outras entrevistas vocês podem ter acesso no nosso canal do YouTube.